Olá, boa noite! Hoje é dia 10 de junho de 2025 e o seu Jornal de Maricá está começando. Estamos no YouTube e na Twitch TV. Para se manter bem informados, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. E agora vamos aos destaques do dia. Projeto de Maricá para a descarbonização do transporte público é destaque na imprensa nacional. O prefeito Washington Quaquá propõe aumento para estudantes do passaporte universitário. Fazenda Bananal, local em Maricá onde Oscar Niemeyer passou parte da infância, pode virar museu. E ainda nesta edição, o público tira dúvidas sobre questões trabalhistas no nosso quadro Maricá Pergunta. É agora no Jornal de Maricá, edição da noite. O nosso jornal de hoje começa com o reconhecimento de um importante veículo de imprensa do país a um importante projeto ambiental da nossa cidade. Maricá é destaque da semana no portal Mobilidade Estadão, do jornal O Estado de São Paulo. A iniciativa deu destaque a Maricá por causa da ousada e inovadora política de mobilidade urbana, voltada à sustentabilidade. A publicação, postada nesta segunda-feira, destaca a aposta do município em vans elétricas e ônibus híbridos, como parte de um plano ambicioso para descarbonizar completamente o transporte público. O portal Mobilidade Estadão lembra que a meta é clara: alcançar 100% da frota pública livre de combustíveis fósseis, utilizando os royalties do petróleo como principal fonte de financiamento para essa transformação. A iniciativa da Prefeitura de Maricá reforça o compromisso da cidade com a agenda ambiental e com a qualidade de vida da população, integrando tecnologia, responsabilidade social e ecológica e o acesso gratuito ao transporte público. Nos últimos tempos, o Brasil e o mundo vêm passando por profundas mudanças nas relações entre empregados e empregadores. Por isso, nós fomos às ruas para saber quais são as principais dúvidas do público em relação aos direitos dos trabalhadores no nosso país e procuramos um especialista para respondê-las. No nosso quadro Maricá Pergunta de hoje, vamos falar de questões trabalhistas. Eu gostaria de saber em quais situações o trabalhador tem direito a licenças. Bom, as licenças são previstas em lei e a gente tem algumas modalidades, dentre as mais conhecidas. Tem a licença maternidade e a paternidade, quando nasce um filho. Temos também a licença por doença, quando você precisa de atestado para o trabalho, por exemplo, mas temos algumas outras também que são um pouco usadas e menos conhecidas, como, por exemplo, a para casamento, que são 3 dias, e a licença nojo, que você tem direito a ficar 2 dias em casa, em caso de falecimento de um parente. Querer saber se todo trabalhador tem direito de assinar carteira desde o primeiro dia. Bom, todo trabalhador não, mas todo empregado sim. Tem uma diferençazinha porque o trabalhador ele é um pouco mais amplo, pega lá o estivador, o estagiário, mas o empregado mesmo, que é aquele que tem a carteira assinada, ele tem sim direito de assinar a carteira no primeiro dia, desde o momento em que ele entra no trabalho até o momento que ele sai, onde a carteira é rescindida. Quais são os direitos garantidos para quem trabalha sem carteira assinada? Para aquele empregado que trabalha sem carteira assinada, os direitos são os mesmos daquele que trabalha de carteira assinada. O interessante é conseguir que seja reconhecido esse vínculo de emprego, seja judicialmente ou por acordo com o patrão, e assim os seus direitos estarão garantidos. Mas todos aqueles que têm o vínculo de emprego, eles têm direito, assim como aquele que tem a carteira assinada, mesmo que não tenha. E eu queria saber se existe um limite de horas extras que o trabalhador pode fazer por dia ou por semana. O limite máximo de horas extras diárias que um trabalhador pode fazer são 2 horas diárias. Aí tem aquele caso também, do banco de horas, que a pessoa faz um trabalho um pouquinho mais, entra no banco de horas e depois ela compensa. Se você, por um acaso, trabalhar mais do que 2 horas diárias, as 2 horas vão para o banco de horas, mas aquilo que passar de 2 horas tem que ser pago em dinheiro. Quando o trabalhador sofre um acidente, quais são os seus direitos? Bom, se o funcionário ele se acidentar no horário de trabalho, a empresa precisa emitir o CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho.
Depois que ela emitiu o CAT, ela precisa afastar esse empregado para identificar quanto tempo ele precisa para se recuperar. Uma vez que ele se recupera, ele tem direito a 12 meses de estabilidade e, durante todo o período em que ele estava acidentado, a empresa precisa manter o pagamento do FGTS dele. Do direito sobre as férias, quem escolhe? É a empresa ou sou eu? Bom, pela Constituição, o direito às férias é aquele direito que, via de regra, o empregado tem 30 dias para descansar e a empresa, sim, que escolhe quais são esses 30 dias, tem que comunicar ao empregado com 30 dias de antecedência e tem que pagar ao empregado com 2 dias de antecedência da concessão de férias. Nesta segunda-feira foi celebrado o Dia da Imunização, uma data essencial para lembrar da importância das vacinas, que são eficazes na prevenção de doenças e salvam muitas vidas. Aqui em Maricá, a população pode contar com unidades de saúde da família em cada bairro, facilitando a atualização da caderneta de vacinação e deixando as famílias protegidas. O secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho, falou sobre a data nas redes sociais. Vamos conferir. Olá, hoje é o Dia da Imunização, uma data para reforçar o quanto as vacinas são essenciais para o nosso bem-estar e proteção. As vacinas de rotina estão disponíveis em todas as unidades de saúde da família do município de Maricá, de segunda a sexta. Todas seguras, eficazes e, claro, gratuitas. Vacinar é cuidar da sua saúde e de quem você mais ama. A imunização evita doenças graves e complicações e até mortes, e que poderiam ser prevenidas. Não deixe para depois. Vacinar é um ato de amor e de responsabilidade e de cuidado com a nossa cidade e para toda a população. O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou nesta segunda-feira que vai propor um aumento para os valores da Bolsa Auxílio concedida aos estudantes que fazem cursos integrais através do programa Passaporte Universitário. A decisão ainda será votada na Câmara, mas caso seja aprovada, a bolsa dos alunos que estudam em tempo integral e moram na cidade vai passar de R$ 680 para R$ 900. Já os alunos que estudam em tempo integral e precisam morar em outro município vão passar a receber R$ 1.800. O atual valor é de R$ 1.365. Além do aumento da bolsa, também foi discutida uma proposta para destinar uma quantia à compra de materiais usados pelos alunos que cursam odontologia. O anúncio foi feito durante uma reunião com os representantes do curso de Medicina, Odontologia e Veterinária no Território do Futuro. Temos muitas demandas da causa animal dentro do nosso município, né? E por que não utilizar da gente como mão de obra? Garantir o acesso é uma coisa, mas permanecer é muito difícil. O acesso foi ampliado. Aqui a gente está falando da área de saúde, mas obviamente é uma discussão que a gente vai ter que ampliar para os outros cursos também para outra cidade. É esse tipo de contrapartida que a gente espera. A gente está dentro das escolas, por exemplo, com odontologia, auxiliando na higiene oral das crianças, fazendo um acompanhamento. A gente precisa que vocês sejam profissionais e sejam absorvidos pela economia da cidade. O maior desafio nosso vai ser construir esse processo de integração de vocês à cidade. Acho que o mundo é o limite, a criatividade é o limite para a gente poder fazer coisas juntos. Muita coisa que nós vamos fazer nos próximos anos e vocês são parte da construção da nova economia que a gente está construindo em Maricá. Então vamos criar um grupo de trabalho e ocupar esse espaço aqui, tá bom? Quer se manter bem informado? É só se inscrever nos nossos canais e ativar as notificações. Visite o nosso site, o TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Repetindo, tvmaricá.com. Estamos esperando a sua visita. Vamos dar agora uma pausa rapidinha para o intervalo. Eu volto já. Já se imaginou pertencendo a um lugar inspirador? Pois esse lugar é Maricá. Aqui, a beleza não é só paisagem, é estilo de vida. Aqui os corações e os braços estão sempre abertos. A economia é solidária
E a cidade é muito mais. Porque Maricá é mais que uma cidade. É uma revolução. Maricá, uma cidade que cuida, transforma e inspira. Maricá saiu da 55ª posição para o 2º lugar no ranking estadual do Índice de Participação dos Municípios. A informação é do governo do estado do Rio. O avanço garantiu à cidade uma projeção de R$ 1,6 bilhão em repasses de ICMS para 2025. Esse é considerado um salto expressivo frente aos R$ 20 milhões recebidos em 2015. Este foi um trabalho minucioso da Secretaria de Gestão Tributária e Fiscal de Maricá, nas declarações de empresas que exploram petróleo e gás na Bacia de Santos, área marítima que rende os royalties do município. A ação obrigou as concessionárias a corrigirem a destinação dos valores adicionados, até então indevidamente atribuídos a outras cidades. Na revista Maricá, o nosso programa de domingo, você encontra sempre importantes dicas para a sua saúde e a saúde da sua família. Algumas edições, a psicóloga Camila Castilho falou dos prós e contras do uso dos celulares. Essa entrevista faz a gente pensar, será que estamos gastando tempo demais com eles? Essa é uma entrevista que vale a pena rever. No nosso quadro de saúde, vamos discutir um tema que tem gerado muitas preocupações nos últimos anos: o uso excessivo do celular e seus malefícios para a saúde mental e emocional. Vamos entender como o uso indiscriminado dessa tecnologia tem afetado nossas relações, nossa capacidade de concentração e até mesmo nosso bem-estar psicológico. E para isso, estamos aqui com a psicóloga Camila Castilho. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir hoje. A gente agradece. Então, Camila, quais são as formas de uso do celular que podemos considerar ruins para o ser humano? Acho que a gente precisa lembrar que o celular traz muitos benefícios para a gente, né? O uso do celular, o uso da internet, ele traz muitos benefícios. A gente tem informação na palma da mão, a gente consegue resolver problemas rapidamente. Quando a gente fala em uso prejudicial, a gente precisa lembrar dos excessos. Acho que esse é o ponto, né? Para a gente não ficar num lugar sensacionalista, nem pessimista quanto a essa ferramenta, a gente precisa lembrar quanto aos excessos, né? Em que momentos que a gente está usando isso? Quanto tempo se gasta? A gente está deixando de fazer coisas importantes na nossa vida ou conviver com pessoas importantes para olhar para o celular o tempo inteiro? O que a gente tem medo de perder se ficar um pouquinho longe do celular? Eu acho que a gente pode começar com esses questionamentos, mas ponderar esse uso e pensar nos excessos. Acho que esse é o ponto de partida aqui da nossa discussão de hoje, né? E como esses excessos podem afetar a saúde mental das pessoas? Eu acho que a gente precisa ressaltar, acho que principalmente agora, né, nessa cultura que a gente está, é o uso das redes sociais, né? A gente pode utilizar o celular para pesquisa, para interagir com pessoas que estão longe, mas o uso das redes sociais em excesso, eles trazem algumas questões, né? Uma delas é o comparativo com a vida alheia, né? A gente tem ali nas redes sociais um pequeno recorte da vida do outro que sempre nos parece perfeita. É o corpo perfeito, é a vida perfeita, todo mundo é bem-sucedido, né? E aí a gente se compara com a vida real, e que não é bem assim. Uma outra coisa também importante nas redes sociais são esses vídeos muito rápidos, né? A gente tem informação o tempo inteiro, a gente tem reels, a gente tem vídeos aí de 15 segundos, cheio de informação, e a gente não para, né? Quando percebe, está aquele movimento que todo mundo percebe na rua, né? Todo mundo de cabeça baixa, assim, ó, rolando o dedinho. Então, acho que principalmente eu gostaria de destacar hoje o uso das redes sociais nesse comparativo e nessa informação muito rápida o tempo inteiro para a gente. E quais são os primeiros sinais de que essa pessoa está viciada, que ela está dependente do aparelhinho, do celular? Uhum. Eu não sei bem se é viciado ou dependente, né? Mas quando o uso está sendo prejudicial, né? Quais tipos de prejuízo você está tendo na sua vida? Você tem deixado de cumprir com coisas importantes?
Você tem procrastinado atividades, você tem deixado de estar com as pessoas à mesa para estar no celular? Você tem vontade de checar a todo instante o celular? Você se sente ansioso, angustiado quando o celular está longe? Então, são coisas que a gente precisa questionar, né? Outro fenômeno que a gente tem visto muito também, não só nos adolescentes, mas acho que as questões sociais na adolescência e na infância, que é quando a gente está desenvolvendo as nossas habilidades, quando a gente está desenvolvendo a nossa capacidade de lidar com frustrações, o uso do celular em excesso pode ser uma maneira de fuga dessas frustrações, né? A adolescência, então, não é um momento fácil para ninguém. Então, a gente tem observado um fenômeno muito importante que é o isolamento, numa fase da vida em que a gente deveria estar doido para interagir, né? Socializar, né? Estar com os nossos amigos. Então, a gente tem observado essas coisas. E a dependência celular, ela pode afetar a capacidade de concentração, por exemplo, no trabalho, nas atividades do dia a dia, até mesmo na produtividade? E como que ela afeta isso? Acho que a nossa fala de anterior responde um pouco isso, né? O quanto que essas atividades, as notificações, fazem com que a gente pare de prestar atenção no que a gente está fazendo para checar uma informação que está aqui. A gente vira multitarefa, né? Então, é esse equilíbrio do excesso que a gente começou falando. Bom, o celular permite com que a gente resolva muitas coisas ao mesmo tempo, isso pode ser muito interessante. Mas será que a qualidade do que a gente está fazendo está sendo tão eficaz quando a gente consegue fazer uma coisa por vez? Então, a gente precisa equilibrar. Ao mesmo tempo que isso permite com que eu esteja aqui trabalhando, cuide da casa, né? Cheque alguma informação importante, o quanto que essas notificações nos atrapalham, quanto que eu posso perder uma linha de raciocínio, que eu posso deixar de fazer uma tarefa de uma maneira eficaz por estar toda hora checando informações que não são nem relevantes. Então, tem esse ponto, né? Fora as questões hormonais. Quando a gente pensa nesses pequenos vídeos, né, a gente está falando de recompensas rápidas, né? A gente tem aí um excesso de dopamina sendo produzido, né? A gente está falando de efeitos, de recompensa muito rápida, né? Então, a gente tem uma informação, aí dá risada, aí vem um outro meme, aí vem um outro vídeo, aí vem uma outra coisa. O tempo inteiro a gente está produzindo dopamina com essas informações. E esse excesso, ele pode, sim, dificultar a nossa capacidade de concentração. Um outro hormônio importante também que a gente produz em excesso, mas dessa vez por conta da ansiedade e do estresse que muitas informações podem nos causar, ou que a gente sentir que está perdendo informações, que é uma sensação que a gente chama de dificuldade ou da sensação de estar perdendo o tempo inteiro, né? Eu estou perdendo uma informação enquanto eu estou numa reunião, eu estou perdendo alguma informação, alguma novidade enquanto eu estou com os meus amigos. Então, essa sensação de ansiedade e estresse, ela gera muito cortisol, né? Que também atrapalha muito a nossa vida, né? E indo agora um pouco para os nossos pequenos e adolescentes, especificamente como é que isso pode afetar a vida dos adolescentes? Quais são os tipos de malefícios que pode causar, então, a gente, de uma forma geral, tanto adultos como adolescentes, mas no início ali da vida, a adolescência, a gente já falou um pouco dos comparativos, como é que afeta diretamente os pequenos? Seria de uma forma parecida com os adultos, né? A diferença é que a gente já tem uma maturidade. Se a gente for pensar, por exemplo, a nossa geração começou a usar os smartphones de uma maneira mais intensiva já a partir de uma fase ali quase adulta, adolescência para adulto. Então, a gente teve a oportunidade de viver uma infância e uma pré-adolescência, um início de adolescência sem esse uso excessivo. As crianças e os adolescentes de hoje, para além dos outros prejuízos, né, semelhantes aos adultos, como procrastinação, isolamento social, deixar de desenvolver algumas habilidades, nós, enquanto adultos, a gente pode perder as habilidades. As crianças e os adolescentes, eles muitas vezes sequer conseguem desenvolver. Então, há uma baixa tolerância à frustração, o que gera estresse, a dificuldade de desenvolver habilidades sociais. Atrapalha mesmo o desenvolvimento dessas pessoas. O desenvolvimento de um modo geral. Essa coisa da recompensa, né? A gente precisava esperar para ter uma informação na nossa época,
né? A gente, para fazer uma pesquisa da escola, a gente tinha que ir até algum lugar para fazer. Hoje a criança e o adolescente, ele tem tudo muito rápido. Pesquisa ali na hora. Pesquisa ali na hora, tem informação na hora, ele sabe de tudo. A gente precisava esperar para conseguir uma música, era o quê? A gente precisava esperar baixar aquela música para então aproveitar a música e ouvir. Agora não, agora liga os streamings e tem tudo muito à mão, né? Então, como se desenvolve essas habilidades sociais e de tolerância, né? Então, acho que o que diferencia principalmente o adulto da criança hoje é que a gente pode perder essas habilidades, né? As crianças e adolescentes atuais, elas sequer conseguem desenvolver isso. Voltando a falar um pouco, você citou aí a dopamina. E quais são os efeitos que o nível alto de dopamina pode causar na pessoa? Exatamente, a dificuldade de se concentrar durante muito tempo em uma atividade e a busca incessante por recompensa. Então, por exemplo, vou dar esse exemplo da música, né? Na nossa época, a gente precisava pesquisar a música, baixar do computador, para então ouvir. Então, a gente aproveitava, tinha um tempo maior de espera por uma recompensa. Hoje não, hoje é muito rápido. Então, é um ciclo incessante. A gente está o tempo inteiro em busca de alguma coisa para apaziguar alguma coisa. E os níveis de ansiedade ficam altíssimos com isso. Você citou os Reels, os Stories, aí também tem o TikTok. Todos esses vídeos curtos, com muita informação, com música. E a necessidade que você também cria em você de querer ver mais, né? Cada vez mais. Cada vez mais. É essa busca por recompensa muito rápido. Que a dopamina nos gera, né? Ao mesmo tempo que ela é produzida em excesso, ela também faz com que a gente precise cada vez mais desses estímulos. Você pode assistir a entrevista completa nos nossos canais. Tá tudo lá no YouTube ou no TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Depois do jornal, aguardamos a sua visita. A Secretaria de Trabalho e Emprego divulgou que o Cine Maricá está com 223 vagas de emprego disponíveis para moradores da cidade, que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Entre os cargos disponíveis estão vagas para técnico de processos, técnico em eletrônica, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, agente patrimonial, fiscal de caixa, operador de loja, motorista, repositor, consultor de vendas, cuidador, confeiteiro, gerente, entre outros. Também há oportunidades específicas para pessoas com deficiência. Para se candidatar a uma das vagas, basta ir presencialmente até o Cine Maricá, que fica na rua Carlos Rangel, número 51, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Os interessados devem levar documentos pessoais, comprovante de residência e currículo atualizado. A SOMAR, Autarquia de Serviços de Obras de Maricá, instalou uma faixa elevada na RJ 106, rodovia Amaral Peixoto, na altura do viaduto do Flamengo. A faixa elevada, que serve como redutor de velocidade, foi colocada no sentido Niterói e também no sentido Maricá, próxima à segunda entrada da cidade. A colocação do redutor tem como objetivo principal reduzir a velocidade média dos veículos no trecho de entrada para a cidade, garantindo mais segurança para pedestres, ciclistas e motoristas. Um estudo da Secretaria de Trânsito indicou que o local apresenta um alto fluxo de veículos e que os automóveis passavam constantemente com a velocidade acima do permitido. Além da implantação dos dispositivos de segurança, também foram realizadas melhorias na sinalização horizontal das vias, com pintura de faixas e placas indicativas para orientar os condutores sobre os limites de velocidade e a presença dos redutores. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais e ativar as notificações. Confira o nosso site, o TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Repetindo, tvmaricá.com. Clica lá, estamos esperando a sua visita. O Jornal de Maricá faz agora uma pequena pausa e na volta eu trago mais notícias de Maricá.
temperatura subiu a um nível alarmante durante mais uma rodada de negociações por um cessar-fogo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Um assessor do presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia pode utilizar armas nucleares se a Ucrânia e a OTAN tentarem reaver territórios ucranianos ocupados por Moscou. A retomada dessas regiões invadidas pela Rússia é a condição imposta pela Ucrânia para um cessar-fogo. Segundo o chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, se o Ocidente insistir em retomar as regiões invadidas, abre aspas, será o fim do planeta, fecha aspas. A Rússia tem se mantido irredutível na mesa de negociações, em um local não divulgado que fica entre a Bielorrússia e a Ucrânia. Não quer devolver os territórios ocupados e exige que a Ucrânia não entre para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nesta terça-feira, o Grupo Alcoólicos Anônimos celebra 90 anos de criação e, segundo a organização, a maioria do público que participa é feminino. De acordo com o AA, o número de reuniões femininas aumentou 44,7%, comparando o período antes e depois da pandemia. Hoje, há cerca de 65 reuniões de composição feminina, presencial e online, com participação de mulheres de todo o país. Para participar dos encontros do Grupo Alcoólicos Anônimos, basta procurar por uma reunião online ou presencial. Você pode acessar as informações no site aa.org.br e se cadastrar. Repetindo, o endereço do site é aa.org.br. Agora o assunto é futebol, porque a seleção brasileira vai enfrentar o Paraguai logo mais, às 9h45 da noite, na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo, pela 16ª rodada das eliminatórias da Copa. No segundo jogo do técnico Ancelotti à frente do Brasil, a equipe vai em busca da vitória em casa, com o apoio da torcida, para retomar a confiança e subir na tabela. No momento, a seleção brasileira ocupa o 4º lugar e está dentro do G6, que classifica para a Copa do Mundo. Porém, o clima entre os brasileiros ainda é de desconfiança. Desde a Copa de 2022, o Brasil não consegue deslanchar e vive um dos piores momentos da história, marcado por muitas derrotas e trocas de treinador. Agora, com a chegada de Ancelotti, que tem grandes títulos no futebol europeu, o torcedor brasileiro voltou a sonhar com um futuro melhor para a seleção. A provável escalação para o jogo de mais tarde é Alisson, Wanderson, Alexandro, Marquinhos e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. De volta às notícias locais. A Secretaria de Bem-Estar Animal vai realizar uma campanha de adoção de cães e gatos neste sábado, de 9 da manhã a 1h da tarde, em Itaipuaçu. O evento vai acontecer na Rua dos Lírios, no Barroco. O objetivo da campanha é de conseguir um novo lar para os animais que foram resgatados das ruas. A ação conta com o apoio de protetores locais e voluntários que cuidam dos animais até que cada um deles esteja pronto para a adoção. Todos os pets disponíveis na campanha passaram por vermifugação e os adultos são castrados. Para os filhotes, a Secretaria oferece castração gratuita após os 6 meses de idade. Para adotar, basta ir até o local levando CPF, identidade e comprovante de residência. A Prefeitura de Maricá vai distribuir peixes para os moradores do condomínio Minha Casa Minha Vida de Inoã, nesta quarta-feira. A ação será realizada de 9 da manhã ao meio-dia. Os peixes distribuídos foram capturados durante o circuito de pesca esportiva, que aconteceu no fim de semana. Esta será a segunda vez que os pescados arrecadados durante o circuito serão reaproveitados com responsabilidade social, garantindo alimento fresco e de qualidade para a comunidade. Ao longo da semana, não perca o seu Jornal de Maricá. É só fazer a inscrição nos nossos canais e ativar as notificações. Nossos conteúdos estão disponíveis também no YouTube e no nosso site, o TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Repetindo, tvmaricá.com.
Agora vamos para o intervalo. Na volta você confere o último bloco de notícias do dia. Fique com a gente. Bem-vindos ao futuro, o nosso futuro, que se constrói quando cuidar das pessoas vem em primeiro lugar, que trabalha para ser a cidade mais segura do país e se transforma para fortalecer o verdadeiro empreendedor, e que cuida das pessoas e das famílias inspirando o mundo. O futuro tem endereço, é aqui, na sua Maricá cada vez melhor. Prefeitura de Maricá, cidade que cuida, transforma e inspira. Uma carcaça de baleia jubarte foi encontrada na madrugada desta segunda-feira na praia de Unamar, em Tamoios, distrito de Cabo Frio. Segundo o Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da região dos Lagos e do Instituto BW, este é o primeiro registro de encalhe de baleias na região durante o período de migração deste ano. O animal tinha quase 8 metros de comprimento e não apresentava sinais de emalhamento em redes de pesca. O cetáceo aparentemente tinha menos de 1 ano de idade, mas não foi possível determinar o sexo, devido ao avançado estado de decomposição. Segundo biólogos, a baleia já foi enterrada em local adequado. E mais uma baleia foi encontrada morta nesta segunda-feira na praia de Itaipuaçu. A carcaça do animal estava boiando no mar e acabou sendo jogada pelas ondas até a areia. Os agentes da SOMAR, Autarquia de Serviços de Obras de Maricá, retiraram os restos mortais da praia com auxílio de uma escavadeira. Uma equipe especializada vai analisar o animal para descobrir as causas de sua morte. Na semana passada, uma outra baleia foi encontrada morta na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Agora vamos de previsão do tempo. Confira o boletim da Secretaria de Proteção e Defesa Civil para ver como fica o clima em Maricá durante a semana. Nesta noite, o transporte de umidade do oceano para o continente mantém as condições instáveis em Maricá. O céu fica nublado e pode chover a qualquer momento. Na quarta-feira, o tempo continua nublado e também pode chover a qualquer momento. Na quinta-feira, chove pela manhã. À tarde, a nebulosidade diminui e o tempo começa a limpar. Na sexta-feira, o céu fica parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Já no sábado, o tempo fica estável e sem chuva. As temperaturas seguem baixas, com a mínima de 16 graus na sexta-feira e a máxima de 27 no sábado. A cidade de Maricá vai receber a primeira edição do Festival de Pipas das Comunidades, neste domingo, às 10 da manhã, na Praça do Eucalipto, no bairro de Santa Paula, distrito de Inoã. O evento é gratuito e vai distribuir 600 pipas com linha para as crianças e adolescentes da região. Vale ressaltar que é totalmente proibido o uso de linha chilena ou cerol no evento, visando garantir a segurança de todos os participantes. Além da tradicional brincadeira no céu, o festival vai contar com brinquedos infláveis e cachorro-quente para a criançada. A ação visa fortalecer a convivência da comunidade e valorizar o espaço público. Além disso, o evento resgata brincadeiras populares que fizeram parte da infância de muitas gerações. 2 grandes festivais de música prometem agitar o final de semana em Itaipuaçu e no bairro de Ponta Negra. Na sexta-feira, a Lona Cultural Bete Carvalho, em Itaipuaçu, vai receber a primeira edição da Lona do Rock, evento que vai contar com shows das bandas Kaizen e The Roller Coasters, a partir das 7 da noite. Já no sábado, será realizado o evento Som de Ponta, na Praça Nossa Senhora das Garças, em Ponta Negra, a partir das 5 horas da tarde. A programação começa com brincadeira para as crianças e depois segue com os shows dos cantores Léo Pereira, Paulo Moreno e DJ Márcio Albuquerque. Além disso, os expositores da Feira Maricá Mostra Cultura estarão presentes no local, oferecendo artesanato e gastronomia variada para o público. A Prefeitura de Maricá divulgou a programação do Circuito Junino da cidade de 2025. O projeto vai levar uma série de festas juninas para bairros e comunidades do município entre os dias 13 e 30 de junho.
As festas juninas terão barraquinhas, comidas tradicionais, brincadeiras, programação religiosa e shows musicais com forró e sertanejo. Entre os locais que vão receber o evento estão as comunidades do Risca-Faca, em Inoã, Linha, em São José do Embaçaí, o bairro da Amizade, no centro, e os condomínios Minha Casa Minha Vida. Além disso, as festas também vão passar pelo Espraiado, Centro, Itaipuaçu, Guaratiba, Cordeirinho, Zacarias, Araçatiba, Spar e Ponta Negra. A programação completa com os dias e horários de cada local e as atrações podem ser conferidas no Instagram da Prefeitura de Maricá. E o mês de junho começou bem em Maricá, porque o Espraiado de Portas Abertas foi um sucesso. Com o tema Festa Junina, o evento atraiu muita gente para conhecer a gastronomia local, artesanato, shows e muitas atividades para toda a família. Vamos conferir como foi? Há 3 anos eu participo do Espraiado Portas Abertas aqui no sítio do Riacho. Sou moradora de Talcaia Vale, mas participo de todos os eventos que tem aqui no Espraiado, aqui no sítio do Riacho, com os produtos do Sítio Sonho Meu, que são esses pães deliciosos que sou eu mesmo que fabrico. Nossa, o turismo tem muito o que ganhar com esses eventos que está tendo pela cidade. Evento turismo rural é importante, gente. Turismo rural traz a raiz de volta. Vamos vir para cá, vamos fazer coisa mais natural, vamos encontrar a natureza para a gente poder se encontrar também. Manda um beijo pra ti aqui. 2 pretas e uma vermelha. Olha que legal. A Fazenda Bananal, local onde Oscar Niemeyer passou parte da sua infância aqui na cidade de Maricá, pode virar um museu. A Prefeitura de Maricá e os responsáveis pelo inventário do arquiteto estão negociando uma parceria para firmar o acordo. As informações são do colunista Anselmo Góes. O museu seria feito nos moldes do Instituto Inhotim, que transformou a casa de Darcy Ribeiro em um museu na cidade. O imóvel desejado pertenceu aos bisavós de Niemeyer e hoje faz parte do inventário da família do arquiteto. Além disso, o local foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Cultural no ano de 1985. E agora vamos conhecer uma importante iniciativa cultural da nossa cidade. É uma exposição no centro com os projetos assinados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que prometem mudar a cara de Maricá nos próximos anos. Vamos conferir. No centro de Maricá, um espaço que conecta história, cultura e futuro. É o Encontro das Casas, a Casa das Utopias e a Casa de Cultura. Uma experiência que une projetos que vão transformar a cidade sem deixar de valorizar suas raízes. Na Casa das Utopias, o público pode conferir de perto as maquetes dos projetos de Oscar Niemeyer, como o Museu da Paz, o Centro Administrativo, entre outros. Além disso, também estão em exibição aqui projetos como o Mergulhão de Inoã e a Curva de Branco. O espaço também conta com ambientes interativos, linha do tempo, assistente virtual e diversas experiências imersivas que tornam a visita ainda mais dinâmica e informativa. A exposição na Casa das Utopias funciona todos os dias, de domingo a domingo, de 10 às 8, e fica aqui no Mercado das Artes, no centro da cidade. A entrada é gratuita e vai funcionar até o dia 21 de junho. Então não perca essa oportunidade e venha conhecer de perto os projetos que estão moldando o futuro da cidade. Não perca a exposição da Casa das Utopias. Vale muito a pena conferir os projetos que prometem deixar a nossa cidade ainda mais bonita e atraente no futuro. E com essa matéria a gente vai fechando mais um Jornal de Maricá, edição da noite.
Para não perder nenhuma novidade sobre a nossa querida Maricá, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. Por hoje é só, pessoal. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.